há uma questão que sempre me chamou a atenção, que é, será que um eletricista que trabalha com instalações elétricas residenciais está necessariamente apto a trabalhar com outros tipos de instalações, como por exemplo centros comerciais, escolas, hospitais? Será? A minha resposta é que não. Se você for um eletricista, se você trabalha com residências, isso não te confere habilidades suficientes para você instalar um centro comercial, um hospital ou uma escola. Agora, se quiser sair desse vídeo, pelo menos que isso já tenha ficado bem claro. Isso não significa que quem trabalha com residências deve somente trabalhar com residências, quem trabalha com hospitais deve somente trabalhar com hospitais, quem trabalha com escolas deve somente trabalhar com escolas. Definitivamente não. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a querer dizer é que quem trabalha com residências, para trabalhar com esses outros tipos de instalações, precisa estar dotado de conhecimentos. Eu tive acesso a pelo menos 4 normas, não é, de instalações elétricas. Eu tive acesso à NBR 5410, muita gente conhece essa norma, é uma norma brasileira, mas que aqui no nosso país também é muito utilizada. Tive acesso à RPEBET, que são as regras técnicas de instalações elétricas em baixa tensão, muito utilizada também no nosso país, que é uma norma portuguesa. Tive acesso à NF, que é a norma francesa, a NF C15-100, que é uma norma francesa, também é utilizada e, aliás, foi muito utilizada durante muito tempo no nosso país. Tive acesso a uma norma americana, que é a NFPA, que é uma norma americana, também chamada NEC, National Electrical Code. Todos esses são regulamentos de instalações elétricas de realidades totalmente distintas, mas há um aspecto que me chamou bastante atenção entre todas elas. Em todos os documentos você tem 2 aspectos. Primeiro, os aspectos gerais e depois os aspectos específicos. O que seriam aspectos gerais? Por exemplo, quando você fala da alimentação das instalações, eu vou alimentar a minha residência e vou alimentar com X de potência. É obrigatório que você alimente a instalação de formas a atender a demanda que você dimensionou, que o profissional dimensionou para aquela instalação. Aspecto geral. No específico, quando você vai ver os documentos, você vai perceber que o nível que se considera de potência para uma residência é diferente do que você considera, por exemplo, para um edifício administrativo, para um edifício comercial, para um centro hospitalar, para um estabelecimento escolar. São diferentes. Então, tem aqui a questão da alimentação. Segundo, por exemplo, em relação à alimentação, é os esquemas de aterramento que você vai utilizar. Como sabes, existem vários esquemas de aterramento. Conhece o seu esquema TT, conhece o seu esquema TN e conhece o seu esquema IT. São 3 esquemas de aterramento que existem. Mas a pergunta é, qual dentre os 3 a gente vai utilizar em residências? Qual dentre os 3 a gente vai utilizar em outros tipos de instalações? Essas normas também definem isso, tá? Por exemplo, um outro aspecto é em relação aos quadros das instalações, por exemplo. Aspectos gerais. Ele vai dizer assim: todas as instalações devem ser dotadas de um quadro de distribuição ou um quadro de entrada de energia. Em geral. Agora, a pergunta é, em termos específicos, qual deve ser a dimensão mínima de um quadro de uma residência? Quais devem ser as características de um quadro residencial? Características construtivas mesmo.
Quais devem ser as características, por exemplo, construtivas de um quadro que você vai instalar em um centro comercial? Ou deve ser a localização desses quadros de distribuição? Aspectos específicos. O geral vai dizer que todas as instalações têm que ter um quadro, mas existem aspectos específicos em relação aos quadros, localização do quadro, as características construtivas dos quadros, o mínimo de dimensão de um quadro, tá? Esses aspectos precisam ser considerados. Depois, outra questão, por exemplo, é sobre as canalizações. Todas as instalações devem ser dotadas de canalizações. Existem canalizações aparentes, canalizações embebidas, canalizações feitas, por exemplo, por calhas, não é? Bandejas. Existem vários tipos, em opus da construção, existem vários tipos de canalizações e todas as instalações precisam ser dotadas de canalizações. Agora a pergunta é, em termos específicos, que tipos de canalizações são aceitas em residências? Os aceitos em residências podem não ser aceitos em estabelecimentos comerciais, por exemplo. Percebe? Em relação, por exemplo, ao caminho por onde devem passar, eu posso, em uma residência, colocar um cabo a passar no teto falso de uma sala. Posso, mas, por exemplo, num centro comercial, será que posso? Provavelmente não. As normas falam para cada local, sim, todas as instalações têm que ser dotadas de canalizações. Tá bom. Agora, especificamente quais canalizações usam-se em cada um desses locais? Específico. Um aspecto que eu também queria discutir aqui, que eu posso chamar que é a questão das aparelhagens ou iluminação, por exemplo. A norma vai dizer, em termos gerais, que todas as instalações devem ser dotadas de iluminação, mas a pergunta é, em termos específicos, por exemplo, para uma residência, qual é o mínimo que se considera para uma sala de fluxo luminoso? Não é o mesmo que se considera em um estabelecimento comercial ou em uma sala de aulas. O fluxo luminoso de uma sala de aula é diferente da de um quarto. E vejo muita gente que instala residências e se acha apto a por exemplo, ir trabalhar com uma escola, com as mesmas condicionantes que ele utiliza ou as mesmas variáveis que ele utiliza para trabalhar em residências. E o resultado disso é termos instalações elétricas inadequadas para o tipo de utilização a que se propõe a instalação. É, por exemplo, você encontrar numa sala de aula um número de tomadas inadequada à quantidade de pessoas que irá utilizar. É, por exemplo, estares em uma sala de aula e sentires um fluxo luminoso não ideal para aquele tipo de ambiente. Então, em relação à pergunta, será que um instalador residencial está necessariamente apto a trabalhar com instalações, com outros tipos de instalações? A resposta é não. Por quê? Depende desses aspectos. Será que a forma como ele olha para uma instalação residencial é a mesma forma que ele olha para uma instalação comercial? Perceber essa distinção entre os tipos de instalações, isso é que nos torna realmente profissionais. Eu sei que não é da noite para o dia que se faz isso, mas aqueles que estiverem disponíveis a que sempre considerarem isso vão fazer um grande diferencial no mercado e você vai perceber que se você não fizer isso, não levar isso em conta, muito rapidamente vais perceber que ficaste para trás. Agora, é claro que se tiveres gostado do conteúdo, por favor, coloque o teu dedo no like, subscreva o canal para não perder nenhum conteúdo. Grande abraço.